A geografia é a ciência que estuda as características da superfície do planeta Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente e vice-versa. O meio ambiente, no sentido mais semântico possível, é o substrato terrestre sobre o qual se estabelece a vivência de diversos tipos de espécies de fauna e flora, assim como os elementos advindos da natureza para o próprio sustento dessas espécies. Segundo o IBGE, o Brasil apresenta 6 diferentes paisagens e ecossistemas que são influenciados pela morfoestrutura, paleoclima e o morfoclima terrestre, que são, respectivamente, a relação direta com a influência que a estrutura geológica exerce sobre as formas de relevo, as variações climáticas que a Terra sofreu ao longo do tempo e a interação e a integração do clima, relevo e vegetação que resultam na formação de uma paisagem. Os importantes ecossistemas são a floresta amazônica, a caatinga e a mata atlântica. Floresta amazônica. É possível percebê-la em 9 estados, entre eles estão Amapá, Maranhão, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. E além de ser a maior floresta tropical em extensão nacional, também possui a maior diversidade biológica. Ela é caracterizada como uma densa e rica em estratos vegetais, de uma fauna repleta de espécies raras de aves, mamíferos e insetos. A Amazônia é fortemente ameaçada pela exploração madeireira, pelo avanço das monoculturas e a criação de gado. 2. Caatinga. A Caatinga é uma savana ocupante de 11% do território brasileiro, de uma vegetação constituída principalmente de plantas que possuem adaptações ao ambiente seco, e entre a fauna podemos destacar o gavião carcará, a cascavel e a já extinta ararinha azul. 3. Mata Atlântica. Assim como a Amazônia, é uma floresta tropical altamente biodiversa. Esse bioma estende-se por todo o litoral brasileiro e boa parte dos estados da região sul. Atualmente, ela encontra-se em risco, pois está situada onde há uma elevada taxa de urbanização e estima-se que exista apenas 7% da floresta original. Esse bioma regula e protege os principais recursos hídricos do país, abastecendo cerca de 70% de toda a população, além de segurar as encostas das serras onde se situa. O bioma Pantanal, considerado de menor extensão territorial do país, abrange 2 estados brasileiros, a saber, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante é tropical continental, com altas temperaturas e chuvas, de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes, ou seja, os pântanos. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ele abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área de outros 6 estados. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas. Já a sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas. Pampa é o único bioma exclusivamente brasileiro. Ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e a sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagem, onde se desenvolvem grandes rebanhos. É importante também destacar as características climáticas abrangentes desses biomas, denominadas domínios morfoclimáticos, que representam uma combinação de elementos que se relacionam e interagem. Entre eles, podemos destacar. O primeiro é o domínio das caatingas, localiza-se no Nordeste brasileiro, no Polígono das Secas, e é caracterizado por depressões interplanáticas semiáridas. O domínio das araucárias é o segundo, encontrada na região sul do país, formado predominantemente de planaltos e formações de araucárias. Também o domínio das pradarias, conhecido por um relevo levemente ondulado, situado no extremo sul do Brasil e rico de pampas e pradarias. Em quarto lugar, nós temos o domínio amazônico, predominantemente ao norte do território nacional, característico de planaltos e depressões nas áreas de borda. Por fim,
Temos domínio cerrado ao centro do país, possuindo depressões e planaltos e algumas chapadas como destaque desse domínio. E o domínio de mares de morros, ocupando grande parte de estados do centro-oeste e uma pequena parte do sul. O solo desse domínio sofre por erosão provocada pelo alto índice pluviométrico, além do relevo com presença de serras. Em desfecho, algo mais comum, o clima, tema queridinho dos britânicos e perfeito para puxar assunto com desconhecidos. O clima é o conjunto de condições meteorológicas que acontecem e tornam repetir-se numa dada região por um período, de modo que há uma disparidade de tipos de clima e fatores que a influenciam. Os principais climas do Brasil são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico e subtropical. Falando um pouquinho mais deles, o equatorial é um clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 e 27 graus Celsius, com chuvas durante todo o ano e alta umidade do ar. O tropical abrange estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Apresenta duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média varia entre 18 e 28 graus Celsius. Já o semiárido é um clima do Brasil que predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27 graus Celsius, e as chuvas são escassas e irregulares. Essas características dificultam o desenvolvimento das atividades agrícolas. A altitude, típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste, apresenta temperatura com média anual entre 18 e 22 graus Celsius. É a mais baixa nas áreas altas do relevo. Uma das características desse clima são as geadas durante o inverno. O clima tropical atlântico está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná, no Sul. A temperatura é elevada, por volta de 25 graus. As chuvas regulares e bem distribuídas são mais intensas no Sul e no Sudeste durante o verão e no Nordeste durante o inverno. Por fim, temos o subtropical, clima predominante nas porções do território brasileiro situadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 graus Celsius, considerada a mais baixa do país. As temperaturas são regulares e bem distribuídas. O verão é quente e o inverno é bastante frio, sendo comum a ocorrência de neve ou geada em determinados lugares. Conhecer e reger as dinâmicas climáticas do Brasil e do mundo se faz considerável por conta de uma melhor execução de atividades econômicas, além de prever as ações públicas de planejamento, pois cada um desses aspectos são decisivos em nosso cotidiano e, para tal, precisamos saber manejar esse estudo de modo que ambos os lados dessas interações sejam preservados.